Já estamos de volta, recebendo hoje a ginecologista a doutora Juliane Lotufo, falando sobre saúde da mulher. No bloco anterior, a gente falou um pouquinho sobre o ovário policístico e o cisto no ovário, explicando inclusive as diferenças. Nesse bloco, o segundo, sempre aí das participações da doutora Juliane, a gente reserva para esclarecer as dúvidas que normalmente chegam. Já vieram algumas perguntinhas sobre o tema da entrevista e também sobre outros assuntos relacionados à saúde da mulher. Por exemplo, a gente recebeu uma perguntinha em relação à cólica. Doutora, se é comum ter cólica muito forte? Não, não é comum. Não é, né? Não, não é comum. Paula, obrigada pela mensagem. Quem tem cólica muito forte ou quem tem cólica com frequência, você tem que sempre fazer uma avaliação, porque a gente não pode esquecer da endometriose. A cólica é um sintoma da endometriose? É um dos sintomas da endometriose, é uma doença que é comum. Vamos falar um pouquinho sobre a endometriose, até para explicar para o pessoal de casa? A endometriose tem muito a ver com o estresse oxidativo. Então, as mulheres, hoje em dia, a mulher é muito perfeccionista, trabalha fora, então corre muito, então são muito ansiosas. E essas mulheres ansiosas, perfeccionistas, elas têm uma tendência a desenvolver endometriose. Quem come muito fora, por causa de agrotóxicos, legumes e verdura não tiverem muito bem lavados, e hoje a gente come muito fora, também tem agrotóxicos que podem provocar doença. E existe o refluxo. O que é a endometriose? É o endométrio, que é o tecido que reveste o útero, que quando a gente menstrua porque ele sangra, ele descama. Então, na endometriose, esse tecido que é só para estar dentro do útero, ele vai para outros lugares. Então, a menstruação, em vez de ir para baixo totalmente, ela pode voltar pela trompa e cair na bexiga, no intestino, pode provocar intestino preso, pode provocar aderência, pode provocar infertilidade. E ela pode fluir para dentro do próprio útero, para a musculatura do útero, que dá muita dor. Isso a gente chama adenomiose. O tecido entra dentro do músculo uterino, entendeu? Então, toda mulher que tem cólica, né, ou toda mulher que está tentando engravidar e está com os exames todos normais, eu aconselho a procurar um especialista e pesquisar endometriose. Que pode ser um... Que pode ser, porque tem aquela mulher que não tem cólica, mas o sintoma mais comum é a cólica. Perfeito, fica aí o alerta. Também sobre dores fortes, veio a perguntinha da Joelma Carvalho. Obrigada, Joelma, também pela sua mensagem. Minha filha tem fortes dores no período menstrual. O que posso fazer? E ela deseja aqui boas festas. Dores fortes, acredito que seja a cólica também. Joelma, boas festas para você também. Mas olha, já comece a pesquisar. Hoje em dia a endometriose tem começado muito cedo. Eu tenho um paciente de 14, de 15 anos com endometriose. Já com diagnóstico Já da endometriose? com diagnóstico, com endometriomas, que são cistos de sangue no ovário, né? Então, eu tenho meninas que eu parei a menstruação desde os 14 anos, que estão há 3, 4 anos sem menstruar, porque você não menstruar, você para a doença. Quem tem endometriose não pode menstruar. O tratamento é interromper a menstruação. E tem muitos graus, que tem endometriose leve, moderada e grave. Então, depende muito, o tratamento depende muito da gravidade, entendeu? Mas a gente tem casos graves, com meninas de 15 anos, 16 anos, período de vestibular, que elas ficam muito tensas também, pode desenvolver nesse período. Interessante essa relação do estresse... Do emocional. Com esses problemas de saúde, né? Isso aí em qualquer doença, né? A gente sabe que o emocional pode piorar bastante uma patologia. E aí uma pessoa que desenvolve endometriose, ela corre risco de também não conseguir engravidar? Ela corre o risco de não conseguir engravidar. Normalmente tem casos que a gente leva para cirurgia, faz videolaparoscopia, que é aquela cirurgia endoscópica que a gente faz sem abrir a barriga, coloca uma câmera no umbigo e vê tudo por dentro. Então, quanto menos a gente lesar o ovário, melhor. Tem casos que a gente não opera, que a gente já trata direto. E a vídeo serve muito para falar para a gente o estado da trompa da paciente, porque a fecundação se dá na trompa. Então, se a paciente tiver com problema na trompa, normalmente ela não vai conseguir engravidar espontâneo se tiver uma obstrução na trompa, entendeu? E às vezes você faz um exame, existe um raio-x de trompa, e às vezes você faz esse exame, que é altamente dolorido, fala que a trompa está normal. Mas se a gente for para uma videolaparoscopia, de repente essa trompa, ela não está obstruída, mas ela está aderida, ela está inflamada, e a mulher não engravida do mesmo jeito, entendeu?
Perfeito. Doutora, mais uma perguntinha chegou. Interessante. Hoje nós recebemos, inclusive, uma nutricionista. Falamos um pouquinho da questão do intestino preso. E a telespectadora comentou, todo o período menstrual, meu intestino fica preso. Tem alguma explicação? É comum, porque só no período menstrual, ela nesse reforça período, as mulheres normalmente têm TPM, estão mais ansiosas, retêm líquido e o metabolismo fica mais lento, elas comem muito rápido, mastigam menos o alimento. Isso tudo vai interferir na função intestinal, entendeu? A própria retenção de líquido. Legal, gostei. Doutora, vamos falar um pouquinho sobre a questão da menstruação também, até por curiosidades. Geralmente uma mulher, ela perde quanto sangue numa menstruação? Olha, uma média de 60, 70 ml no máximo, né? A média é 70 ml. E, por exemplo, uma mulher que, para você ver, para você ter uma anemia em decorrência de uma menstruação, você precisa sangrar muito. Então, tem mulheres que têm fluxo abundante e que não têm anemia, porque se ela perder 80, 90 ml, não vai provocar anemia, entendeu? Só se ela começar a perder muito mais que isso. Mas a média são 70 ml, 60. Que no comecinho do período menstrual, o sangue é mais escuro? Então, porque aquele comecinho você recebe o estímulo hormonal. Então, o endométrio, que é o tecido, ele descama um pouquinho, mas não descama totalmente. Aí é como se você estivesse descascando alguma coisa, tipo, você vai descascar uma laranja, você vai de pouquinho, então aquele tecido vai sangrando de pouquinho, então não sai aquele sangue vermelho vivo, é um marronzinho. Tanto é que o primeiro dia da menstruação a gente considera o dia que sangra mesmo o vermelho vivo, entendeu? Então, normalmente as mulheres têm esse marronzinho no começo, 2, 3 dias, para depois menstruar, realmente, por estímulo hormonal, né? Priscila também participando conosco. Tati, tenho ovário policístico desde os 11 anos. Hoje estou com 34. Tenho muito pelo no corpo, no rosto, surgiu há 2 anos. Já fiz alguns tratamentos, mas ela que não percebe muito resultado, ela queria uma orientação. Na verdade, eu sei pouco dela. Ela fala que tem o ovário policístico desde os 11 anos. E hoje está com 34. Eu não sei se ela é obesa. Ela está falando só que ela tem pelos, que ela né? tem pelo. Porque, na que verdade, no rosto os pelos apareceram mais ou menos há 2 anos. Porque o que a gente recomenda para quem tem ovário policístico? É um conjunto o tratamento. A pessoa tem que fazer exercício físico. Em muitos casos tem que tomar anticoncepcional direto, porque o anticoncepcional vai bloquear, vai deixar o ovário limpo, sem os cistos. Né? Tem que tomar, muitas vezes, remédio que a gente usa para diabetes, porque normalmente essas pessoas têm resistência à insulina. Se ela não toma um remédio que inibe essa alteração de açúcar, não adianta, por exemplo, se ela tem, ela tomar só o anticoncepcional, porque é um conjunto, ela vai ter que juntar tudo isso para ela obter uma melhora. Entendi. Dos pelos, ela vai ter que fazer exercício físico e fazer dieta para perder peso, para sair da obesidade, né? Tem muitas que não estão obesas, estão com sobrepeso. Então, a melhora da acne, a melhora de tudo, é um conjunto. Você tem que fazer várias coisas para conseguir melhorar, entendeu? Não adianta, por exemplo, ela fazer vou fazer um tratamento de estética, vou fazer laser, vou fazer um peeling. Não adianta, porque isso é uma coisa endócrina e que vai deixar sequelas até na menopausa. Entendeu? Que foi aquilo que a senhora até comentou, né? Mesmo após ali o climatério menopausa, tem uma coisa que chama acantose sintomas. nigris. É você fazer umas manchas pretas, escuras, tipo na axila, nas articulações, entendeu? Porque dá uma alteração generalizada, entendeu? Então, por exemplo, se ela tem a acne, ela não deve ter só a acne. Precisa ver como é que está o peso dela, como é que está a insulina dela, a glicemia dela, entendeu? Como é que está o padrão de ovário, porque tem um tamanho, né, que quando ele está muito maior, se não der um anticoncepcional para diminuir, as coisas vão continuar. É um conjunto, então, de hábitos que ela vai ter que começar a colocar em prática e aí também melhorar. Algumas medicações. Isso a vida toda. É contínuo. É contínuo, não existe cura, né, assim, para o ovário policístico. Ela comentou aqui, ela atualizou. Obrigada, Priscila, pela mensagem. Acabei de atualizar. Tati, sou obesa e tenho muita queda de cabelo. Que é dos sintomas. Queda de cabelo também. Também sintomas do ovário tudo policístico. Em decorrência dessas alterações hormonais, né? Porque ela tem tudo isso e se ela não atacar tudo que está irregular no corpo dela, ela não vai melhorar. Então, ela tem que começar por perder peso. Se ela é obesa, ela tem que tratar a obesidade.
Ao mesmo tempo, ela não deve ser só obesa, ela já deve ter uma coisa que a gente chama de síndrome metabólica, acúmulo de gordura abdominal na altura aqui do estômago, alteração de glicemia. Pode ser que ela não seja diabética, mas ela pode estar com a glicemia ali no acima, limite. naquela de intolerância à glicose, que é entre 100 e 120, entendeu? Ela pode fazer um 99 de glicemia. Então, ela deve ter outras coisas que, se ela não tratar, ela não vai melhorar. Mas é importante reforçar isso, né, doutora? Além dessa questão, então, da medicação, são os hábitos. São os hábitos. Ela vai ter que buscar uma os dieta, hábitos perda de alimentares, peso. os hábitos de exercício físico. Ela vai ter que criar uma rotina, senão ela não vai melhorar, entendeu? Perfeito. Nosso tempo está acabando, doutora. Chegou uma perguntinha, se a gente pudesse esclarecer rapidamente. Uma sócia pediu para não ser identificada, claro, a gente vai respeitar, ela é de Campinas. Tati, por favor, falar sobre líquen escleroso e atrófico. É uma alteração de pele, né? Uma alteração dermatológica, que você cria umas alterações que pode ser em qualquer parte do corpo, né? São lesões que podem sair na vulva e a pele fica altamente, até como se fosse uma pele de uma mulher na menopausa, principalmente na parte de vagina e de vulva, entendeu? Isso, o tratamento é uma alteração na pele. É uma alteração na pele. E normalmente a gente trata não só o ginecologista associado ao dermatologista, muitas vezes a gente precisa de um acompanhamento com o endócrino também. Mas tem tratamento? Tem tratamento. Pomada, via oral? Tem pomadas, tem medicações via orais, entendeu? Perfeito. Obrigada, viu, doutora? De nada. Conseguimos esclarecer muitas dúvidas, passar muitas informações e mais uma vez a gente agradece Obrigada. o seu carinho com a nossa equipe, com o nosso público durante todo o ano. E a gente volta a se encontrar então no comecinho de 2016. Feliz ano novo para vocês todos, viu? Feliz Natal, Amém. viu, doutora? E obrigada pelo Amém. carinho, viu, durante Até todo logo. esse ano.